Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Você conhece o Oswaldo Amaral? Não, provavelmente não. Com esse nome, não. Mas esse cara, que eu vou conversar com ele agora, é um cara que é um empreendedor por natureza. A vida inteira, desde que eu o conheço, jovem, já tinha ali onde hoje é uma loja de lustres, ali na Presidente Vargas, vendia quindins, vendia doces. O meu amigo, chamado carinhosamente por Oswaldinho, é o nosso entrevistado de hoje. E eu quero que você preste muita atenção na história desse cara, porque ela é transformadora. E aqueles que transformam o mundo são aqueles que você deve ouvir, que são os que vão te inspirar a fazer também a sua parte e mudar a sua vida e das pessoas que estão no seu entorno. Oswaldinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite aí. Então tá bom. Oswaldinho, com quantos anos você começou a trabalhar? 18. Eu trabalhei, esse lado do empreendedor, eu trabalhei 1 mês no Banco Bradesco. Né? Em casa, todo mundo, minhas 3 irmãs mais velhas, todo mundo entrava no banco. Né? Era a história do meu pai. Né? Meu pai trabalhou no banco também. Só que todas conseguiram trabalhar, eu não. Eu trabalhei 1 mês e falava que eu queria ter um negócio. Então, com 1 mês eu saí, só dei problema lá, etc. Porque eu queria ter um negócio. E aí fui tentar essa vida desde estava com 18 para 19 anos. Aí. Então, você Faz conseguiu quase ter uma anos, carteira né? de trabalho, então? 40 anos, 40. né? Você conseguiu ter uma carteira de trabalho uma vez na vida? 1 mês. 1 mês. É. 1 mês de carteira assinada. 1 mês de carteira assinada, só isso. Bom, e aí, Oswaldinho, você foi fazer o quê depois que você saiu do banco? Então, eu fui... tinha um irmão da minha mãe, ele tinha uma empresa, né, de formulário contínuo na época, tinha reserva de mercado e a gente foi desenvolver uma máquina para fazer isso, que era a etiqueta, não sei se você lembra, né? Antigamente tinha a etiqueta que ia nas cartas, né? E a gente foi desenvolver isso. E foi para Campinas, né? E isso aí foi uma história terrível, porque a máquina não funcionava e foi comprado os papéis antes da hora. Eu cheguei a morar 6 meses num salão. Literalmente cheguei a passar fome ali, porque chegou um dia que nós ficamos lá e ele estava em São Paulo e o cartão não funcionava. E a gente realmente ficou sem comer, né? E aí ficou eu e um rapaz lá, ficamos uns 2, 3 dias perambulando lá por Campinas. Aí eu, na época, não tinha celular, não era essa coisa, essa facilidade de comunicação. Eu acabei encontrando a minha irmã numa praça lá. Eu falei, nós estamos com fome, né? E aí eu senti exatamente isso. Dá até um pouco de emoção, porque na época, cara, fome de não dar uma bolacha, dar uma coisa, né? Que coisa louca. Às vezes a gente pensa assim, ninguém passa fome no Brasil, né? Às vezes a gente passa fome, sim. Passa fome por necessidade, por abandono. São uma série de coisas que transformam a vida da gente. Eu ainda não tive essa experiência. Eu não tive essa coisa de pedir, entendeu? É. Mas foi uma coisa casual, lógico. Foi ali 2, 3 dias e tal. Mas ajudou a moldar o caráter. Cara, isso aí é a pessoa que só trabalha. faz a gente caminhar ainda mais, né? E lembrar de um lado positivo, né? Porque você fala, cara, realmente é uma situação real, né? Porque você fica sem dinheiro e aí vou comer o quê, né? E não vinha, passava lá na máquina do cartão, o banco não soltava nada. E aí aconteceu, foi uma coisa casual. A experiência de lembrar, não né? ter dinheiro, essa experiência eu já passei. Eu tinha uma Honda Bis e eu estava numa época que eu estava assim, com muita dificuldade. E eu tinha uma Honda Bis, era o que eu tinha. E eu precisava abastecer a Honda Bis. E eu tinha R$2. Foi o último dinheiro que eu tinha. Eu coloquei 2 litros. Na época a gasolina custava R$1, né? Consegui colocar 2 litros na Bis e foi o que fez eu ir buscar outras formas de ganhar dinheiro. Então, também essas coisas ajudam a gente. Todo mundo tem, né? Você pega os grandes empresários aí, todo mundo teve sua dificuldade, né? Né? Oswaldinho, depois que você saiu dessa parte de formulários contínuos, tudo, você estava em Ribeirão, você veio para Ribeirão, como é que foi isso? A história na verdade, esse irmão da minha mãe, né? A história real é essa, né?
Aí, lógico, sociedade, eu era muito novo e tal, deu uns problemas, né, de família, né, quando a coisa não dá certo, né, mesmo às vezes dando, mas aí não deu certo. E aí minha mãe, num aniversário, eu presenteei um bolo lá e fez muito sucesso, né. E aí eu tinha essa discussão com meu tio, que era irmão dela, que ela que criou e tal. E aí ela falou, então eu vou te ajudar a recuperar esse dinheiro. Então, aí nós montamos essa doceria, que é o Quindim, que tem quase 34 anos, né? 34 anos com o mesmo modelo. Foi em 90 quando o Collor pegou o Sequestrou dinheiro da turma. A gente abriu em abril, dia 11 de abril de 90. Né? Ele pegou o dinheiro, acho que foi em fevereiro, por aí. É. E aí foi uma época que a gente conseguiu fazer esse negócio, né? E aí começou. E aí foi a história do Quindim, que começou na Altinarantes. Na época, eu morava ali do lado do Amit, ali na Olavo Bilac. Não tinha telefone, né? Telefone era uma coisa... Então, eu ficava na loja, minha mãe ficava na cozinha lá, que era na garagem de casa. E eu descia, porque não tinha comunicação, porque o telefone era caro, né? Você não tinha como ter telefone. Então, chegava o cliente, você ia lá, descia pode fazer, não pode fazer e tal, como é que é e tal. O cliente ficava esperando, tomando conta da loja, para você poder ir lá, né? Porque não tinha funcionário, não tinha ninguém, né? Às vezes, quem está ouvindo a gente é mais jovem, não tem ideia o tanto que a vida se tornou mais fácil nesses últimos 10, 20 anos. Quando você fala que telefone era caro, aqui em Ribeirão Preto tinha uma empresa de telefonia chamada CETERP, era uma empresa de telefonia fixa, né? E telefone, você vai lembrar, era um bem... Alugava, né? Você comprava, alugava, né? Era um meio de tinha gente que renda. tinha gente que tinha 10 linhas de telefone e alugava para os outros, né? Era renda. E uns declaravam no imposto de renda, outros não. Então era assim. Isso era patrimônio, né? Patrimônio. E você vê que depois, com a privatização, com a venda, hoje todo mundo com o telefone na mão, o tanto que barateou, o tanto que... O catador de sucata tem telefone para se comunicar, né? Qualquer um. Né? Então hoje mudou demais, melhorou demais. Mas na época dessa dificuldade que você começou a loja, você se via dono de restaurante? Você se via nesse segmento gastronômico assim para atender uma grande quantidade de pessoas? Não, na verdade eu gostava, né? Quando viajava, sempre sobrava para mim cozinhar. Né? E aí eu cozinhava. Na minha casa eu nunca cozinhei, porque minha mãe sempre cozinhou bem, minha avó e tal. E ali a disputa era grande, então eu nunca cozinhei em casa, né? Mas aí depois eu fui fazendo isso nessas viagens, festas, tudo sobrava para mim, né? Nessa parte eu gostava e acabava eu comprando, fazendo e tal. E aí essa história da loja veio porque a gente tentava distribuir nossos produtos, que era do Quindim, durante 15 anos aí, tentando vender, ia para Brasília, São Paulo, onde é que... Eu cheguei a sair do Rio, para ir no Rio de Janeiro, 1h da manhã e voltar 8h da noite, bater em Niterói e voltar, tentando fazer a distribuição de produto. Distribuir produto é uma coisa extremamente complicada, né? Ainda mais perecível, né? Porque mesmo você tendo qualidade, cara, marca, colocar nos lugares. Então eu cheguei a ir lá em Niterói, cara, umas 4 vezes, ser abordado por polícia, por fuzil na ponte Rio-Niterói, que era um furgão branco, né? E aí você tentava distribuir. E aí veio a ideia de montar a loja, né? Para tentar que a gente pudesse ter sucesso com as tortas pela qualidade, por tudo que a gente conseguia fazer. E aí nós tentamos ir no shopping, né? E o shopping, você sabe a dificuldade quando você não tem nome, não tem marca. E aí, falei, só tem uma opção, se a gente for para a rua, mas não como doceria. Doceria já tem experiência. Só se eu agregar algumas coisas na cozinha que eu sei fazer. Gostava de fazer milkshake, sanduíche, ainda falava, não tem um milkshake desse, não tem um sanduíche. E aí teve a ideia de aquela casa ali que é do lado da Presidente Vargas ali. E eu fui para a cozinha sem nunca ter experiência, nunca trabalhei num restaurante, nada, né? Qual foi o produto que você acha que teve mais sucesso nessa tua carreira toda? Doce, salgado, torta? Não, eu acho que foi o conjunto, né? Eu acho que na época, quando a gente montou o Mousse Cake, ele trouxe uma novidade, né, para a cidade que não tinha, um apelo que não tinha, né? Acho que você lembra disso, que os restaurantes fechavam 3 da tarde, Cantina 605, Gaúcha, e depois reabria à noite.
Quando a gente veio com o Muscake, era uma história de ficar aberto, até porque você tinha todo tipo de produto. Não logo no começo, mas aí isso foi agregando, né? Então você tinha produto para café da manhã, para almoço, para café da sobremesa, aí tarde, nós para fomos happy hour e É, você e atendia aí a não gente. fechava mais, né? Então você tinha 3 horas da tarde, 4 horas, a pessoa queria comer alguma coisa. E a mesa rodava. E aí aquilo foi, né? E teve muito sucesso de cara, né? E aquilo causou, porque eu nunca tinha ido para uma cozinha, né, cara? Você imagina entrando no primeiro pedido. Uma coisa é você tá numa casa fazendo para todo mundo que não tá pagando. Uma coisa entrou, agora tá valendo o jogo, né? Para quem entrou o primeiro pedido, minha perna balançava, né? Porque diferente de você fazer um sanduíche para mim e para você, agora fazer, o cara tá pagando, sentou na mesa ali, opa, né? Então a coisa era diferente, mas só para você ter uma ideia, o que foi a proporção do negócio, eu fiz um cálculo, né? Que era sempre o cálculo negativo, né? Ó, para o negócio não dar errado, etc. A gente tinha que faturar X, né? E isso foi em abril, né? E em julho, eu faturava 5x daquilo lá. Então, você imagina o que causava de você ter essa operação que você não conhecia, né? Não conhecia atendimento. Uma coisa é você vender no balcão, uma coisa é você atender o cara sentado, né? E você proporcionar aquilo que você também não estava acostumado a fazer, né? 5x de faturamento deu 5x de problema ou não? Ah, muito mais, né? Porque você não tinha experiência e o movimento, né, para quem está começando, ele só tem um intuito, que é bom, o bolso. Porque entra dinheiro. Agora o resto, cara, você não está Administrar esse organizado. dinheiro Você não, todo, não, compra. e outra, compra, movimento, gente, funcionário, etc. Coisa que você não está acostumado. Então, o movimento muito de cara é problemático, né? Entusiasmo, mas é bem problemático, né? Bom, Muscake veio, Muscake foi e o Una. Como é que é a história do Una? A história do Una é bem de empreendedor mesmo, né? Eu conheci o Omar, né, de nome. O Omar é um cara que tem mexe com vinho, tem uma padaria, também tem essa história semelhante. E ele vendia broa de fubá, né? Que a gente tem hoje no Quindim, no Una e tal, né? E ele veio para Ribeirão e marcou um encontro comigo através de um cara que mexia com café, né? Que mexia com máquina de café para mim e para ele. Só que eu achando que ele ia vender broa para mim, né? Então ele sentou lá, eu até esqueci que ele vinha, encontrei ele na calçada e tal. Aí ele falou: Ó, eu queria montar uma loja de vinho. Aí a pergunta que eu fiz: minha irmã cuida do financeiro, né? Minha irmã pode participar e hoje que ela toma conta do Quindim. Ele falou: pode. Eu falei: então tá feito, tá fechado, então vamos fazer. E aí, próximo passo, vamos alugar uma casa. E aí apareceu a casa da Independência, né? Para quem ainda não conhece, o Una Gastronomia fica na esquina da Itatiaia com a Independência em frente ali ao Banco do Brasil. Passa lá, vai conhecer, porque é um lugar que vale a pena, não só pela beleza e qualidade da comida, mas as pessoas que frequentam, alto astral e tudo mais. Você sempre se deu muito bem com gente, né? Assim, com cliente, né? Você tratou muito bem o cliente sempre, né? Eu não tinha aquele perfil de ser o cara mais simpático em mesa, porque sempre focado na operação, né? Então, se você olhasse para mim, era o cara que estava ali tenso, ou às vezes achavam que emburrado ou mal-humorado, não, né? Acho que a Blanche que começou a conviver comigo, principalmente no Una, e ver esse crescimento, né? Então, quando a gente parava o carro, ela ficava para trás, porque eu já ia vendo os problemas, eu já ia e tal. Pô, você nem me espera. Acho que hoje eu fico para trás e ela desce primeiro, entendeu? Porque também vai vendo os problemas e vai acompanhando isso, né? Então, muitas vezes você tá ligado, né? Eu falo, cara, porque você tá vendo os problemas e a pessoa tá se divertindo, né? Mas esse contato com o público é bem legal. É bem legal. Quando que você montou o Una? Em 2018. 2018. E você tem perspectiva de abrir mais um Una ou vai ficar só com aquele restaurante? A gente abriu a Casale, né? Sim. A pizza, que abriu durante a pandemia, né? Que aí a gente tentou se virar fazendo pizza, porque eu tinha um forno na minha casa que eu fazia pizza. E aí acabou abrindo as 2 lojas. Hoje vai abrir a cantina lá dentro da Casale 1. O Una é um desafio meio, para falar o português claro, meio parrudo para replicar, entendeu? Mas tem uma ideia, porque eu tenho hoje um chefe lá, que é o Maurício, que é o cara que me acompanha há 15 anos. Tem um time bom, mas... Quem que te ajuda com a parte de vinhos lá?
Hoje tem um sommelier lá que é o Pietro, mas quem faz a parte de compra Você faz sou toda a eu compra. mesmo, né? Mas hoje eu trouxe muito mais esse lado da compra para mim, né? E aí a gente acabou transformando um pouco melhor o negócio, né? Bom, para quem acha que empreender é para qualquer um, não é. O Oswaldinho, em uma parte da vida dele, ele foi um excelente atleta. Ele foi um atleta de disputar Ironman. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que ainda não fazem atividade física, ou que já fazem, ou que estão querendo um desafio novo, qual que foi o maior desafio seu quando você disputou o Ironman? Qual era a sua idade? Como é que você estava com a cabeça, com o corpo, com tudo? Foi em 2003, né? Então completou 20 anos agora em maio, né? Eu acho que o desafio do Ironman é meio uma situação muito atípica para você conviver com o trabalho. Hoje, jamais conseguiria pelo grau de empenho que eu tenho que ter na parte profissional, né? Na época tinha um pouco mais de tempo, né? Tinha o Quindim e tinha esse lado, né? O desafio é resiliência e você focar que você tem que fazer aquilo, né? E o fato de você completar uma prova dessa, né? Você carrega pro resto da sua vida, né? Tem coisas na vida que a gente fala assim, isso não tira mais de mim, né? Pode ser que amanhã eu tenha mais dinheiro, mais isso ou menos aquilo, mas tem coisa que é sua e acabou, né? Eu completei, que foi uma coisa que era o quarto triatlo que eu fazia e um era o Ironman, né? Então, foi uma coisa muito desafiadora, né? Até pelos todos os problemas que eu tive durante a prova, né? Me perdi no mar, saí uma hora depois que eu imaginava, teve o problema da gente não passar vaselina pela inexperiência e as dobras todas ficarem em carne viva e tal. Mas, cara, eu marquei que era 8 horas da noite que eu ia chegar e 8 horas da noite eu cheguei, né? Não sei como, mas cheguei. Foco. Você estava com muito foco nisso Resiliência. aí. Resiliência e foco. O que eu escutei é aquela frase, né? Desistir é para sempre, a dor é passageira, né? Então eu só pensava nisso, né? Quando você pensava e falava, cara, depois vai passar e vai ficar desistência, vai passar e vai ficar desistência. Então, superava a dor e cheguei. Chegou. Além desse tipo de esporte, ele também, por ser talvez um pouco mais concentrado nas coisas que faz, ele foi a pé daqui até Aparecida. Você fez o caminho da fé. Como é que foi De essa Ribeirão, experiência? foi um desafio, né, que eu queria, que eu marquei, né, e chegou uma hora que eu não completava esse projeto, né? E aí, infelizmente, você tem que pegar alguma coisa para falar, não, eu tenho que ir. Aí eu falei, olha, eu gosto de tomar vinho, a gente sai, né? Gosta de beber e tal. Eu falei, enquanto eu não for, não posso beber mais, né? Eu fiquei 8 meses sem beber nada e marquei e saí da minha casa e fui até lá a pé. Deu 500 e... Você entrou por que estrada? Eu fui até Cravinhos, né? Ali pela 3M, né? Uhum. E aí cheguei ali por dentro, né? E de Cravinhos aí teve um amigo, Tambaú? João Viviane, Tambaú, o tradicional. Tá. Isso tem uns 14 anos por aí. Porque quando eu fui, eu saí de Águas da Prata, eu fui de ônibus até Águas da Prata e saí de lá. Saí ali da pousada do Peregrino e fui. O meu foram 11 dias, o seu foi mais, né? O meu deu 15 dias. 15 dias. E eu tive esse amigo que foi, né? E esse fato da resiliência, né? Eu falei que ia, não, eu vou com você. Eu falei, então vamos, cara. E aí o cara não se preparou muito e estava um pouco mais obeso. Cara, ele começou a tomar Tramol desde o segundo dia, mas ele foi só um dia que ele não aguentou ir. Então eu falei, um dia que você quiser a gente volta para fazer um dia lá que ele acabou não completando, né? Então eu falo da teimosia que a gente tem que ter, né? É muito importante. Primeiro e segundo dia, meus joelhos já não dobravam mais. Olha que eu tinha me preparado, com personal trainer e tudo. Eu andava com as pernas duras, assim, até chegar lá. E aí muita reza e muita pomada de arnica. Aí eu acho que Nossa Senhora me ajudou e eu consegui concluir. Mas é um desafio gratificante demais. Passar pela Serra da Mantiqueira é uma coisa legal, muito linda. Né? Manhã acordar. Oswaldinho, qual é o seu próximo desafio? Você é movido a desafio, eu sei. Eu acho que hoje, né, essa parte da natureza é um desafio grande, né? Como eu estava te falando, né? Colocar a natureza dentro do negócio é uma coisa assim, plantar árvore, ver crescer e tal. Acho que o desafio é continuar
tentando fazer do negócio o melhor prazer possível, né? Esse é conciliar prazer, alegria, desafio, sabedoria e tal. Porque o negócio é muito estressante. Então, fala assim, pô, eu vou ter mais 10 casas. Eu acho que o empreendedorismo não sai da veia nossa, né? Quer dizer, você fala, por que eu faço isso? Por que é tanta teimosia, né? Muitas vezes você se questiona, para que mais um? Para que isso, né? Mas é uma coisa que é um desafio diário. Eu não sei ficar parado, né? Então, a hora que eu vejo, eu estou fazendo alguma coisa no Una. O desafio é tentar tornar as casas o melhor prazer possível para você enxergar aquilo, né? E, consequentemente, o cliente também, né? Então, a gente tem um pouco esforço. Ribeirão Preto é uma cidade que te acolhe bem? Você tem mais clientes de Ribeirão Preto, clientes de fora? Como é que é essa relação com o público? A busca, eu falo assim, o Una, né, em especial, a busca é para se tornar uma casa turística, né? Você vê o Pinguim, até hoje, se você for lá, é fila de 1 hora e meia, etc. Só gente de fora. Hoje o Una, eu acho que ele tem um misto disso, né? E final de semana a gente recebe muita gente de fora, né? E como o Luiz estava falando antes, né? Quando tem um show do João Rock, quando tem os shows aí, agrega muito para nós. Porque as casas mais conhecidas acabam recebendo esse público que está de fora e tal. Então, o intuito, eu acho assim, é transformar a casa para que ela tenha essa visibilidade diante de várias casas que Ribeirão tem. Concordo. Oferecem bastante coisa, né? Quer dizer, eu acho que a concorrência é só saudável, porque não existe o cara sair de uma casa para ir só num lugar, né? Às vezes ele estava para ir para lá, vai para cá e tal. Eu acho que isso motiva a gente, né? É legal hoje o que Ribeirão oferece, né? Tem grandes casas, grandes projetos aí, né? E eu acho que isso move que a gente não pare, né? Porque você sabe que hoje em dia você tem que se movimentar. Acho que deixar aquelas coisas do passado, né? Você viu, a cidade se transformou demais, coisas que não investiram lá atrás se sucumbiram perante as novas, né? Hoje você tem dificuldade para encontrar colaboradores ou é uma coisa mais tranquila? Dini, eu acho que o país ele desenvolve um lado que é um pouco complicado, né? Porque, na verdade, tem uma carência de mão de obra e, ao mesmo tempo, tem pessoas sem conseguir trabalho. Então, fica uma coisa um pouco difícil hoje conciliar isso. Se falar que a gente tem mão de obra hoje à vontade, é mentira. Tem bastante gente que está disponível para trabalhar, mas o empenho para trabalhar e saber o que é um trabalho, etc., tem muita gente que ainda não tem essa visibilidade, né? Hoje você tem quantos colaboradores na Eu acho que a gente está chegando a 70. 70 famílias, praticamente, né? Esse é o ponto positivo do empreendedor, quando você olha a parte de fora da loja, quando você vê o estacionamento, quando você vê o cara chegando numa moto que ele não tinha, um carro que ele melhora, quer dizer, esse prazer a gente tem de chegar hoje e falar, já pagamos o 13º, já o cara recebeu, como é que tá o salário, né? Outro dia um menino que sentou na minha frente se emocionou porque nunca tinha ganho aquilo. Isso faz com que a gente continue também, mas agora o estresse e o desgaste, eu acho que as autoridades aí podiam mexer um pouco na legislação para favorecer tanto o empresário bom como o empregado bom, quer dizer, o funcionário, o colaborador bom. Eu acho que o país tem que caminhar para esse lado, entendeu? Porque fica muito aquela coisa do passado, né? Como se ninguém tivesse informação. Eu acho que hoje o empreendedorismo é diferente, né? O empresário está diferente e eu acho que a pessoa que colabora com isso, ela tem essa participação. Agora, mudam um pouco as regras que favoreçam os dois lados, né? Que eu falo, favorece o bom, né? Que todo mundo vai ganhar com isso, né? E eu acho que, com certeza, você tem mais ânimo para poder empreender, né? Isso é uma coisa que, às vezes, você fala, pô, vou montar um negócio, mais 10 pessoas, mais 15, mais 20, mas você fala, cara, eu não sei ficar parado, então vamos que vamos, né? E com isso você acaba beneficiando e ajudando pessoas a transformarem suas próprias vidas, né? Isso é muito bom. Muito bem. Olha, eu conversei com o Oswaldinho. O Oswaldinho, empreendedor desde sempre no ramo de gastronomia, e ele convida você para dar um pulinho lá na Una. Vem conhecer. Fica na Independência, que número? Avenida Itatiaia 1077, esquina com a Independência. Vai lá. Endereço para Itatiaia. Vai lá comparecer. Qual que é o prato do chefe, assim, o prato que você mais gosta? Se for ver hoje o que eu como, nós comemos
todo dia a mesma coisa, né? Salmão com mix de castanha e arroz negro, né? Esse é o top. Todo dia. De tão bom que é. Né, é uma coisa que se acostuma a comer, mas é legal. Comida boa, vinho bom, companhias maravilhosas, você encontra lá no Una. Dá um pulo que você vai gostar. Segue a gente aí no Instagram, Una Gastronomia, como é que é? Una Gastronomia. Una Gastronomia. UNA Gastronomia, no Instagram. Beleza? Um abraço, até a próxima.